Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário, onde a gente responde as suas dúvidas de uma forma descomplicada, né? Primeira pergunta que a gente tem aqui hoje é do André Custódio. Então vamos lá ver o que ele pergunta pra gente. Olha só. Boa tarde, doutor. Minha esposa tem 52 anos de idade e 30 de contribuição. Trabalha com corte e costura. Será que tem a possibilidade de se aposentar? André, olha, depende, viu? Aqui a gente vai ter que fazer algumas outras perguntas para você para entender que se é somente esse tempo de contribuição. Se for apenas esse tempo de contribuição mesmo, agora em 2024, e essa idade, infelizmente, ela não consegue aposentar. Mas o importante é você fazer um planejamento previdenciário, que às vezes você está esquecendo de verificar outros períodos de contribuição, né? Período rural, período especial, que dá para converter tempo de contribuição e aumentar da reforma. Regra de transição que ela vai se encaixar e qual que é a mais benéfica para ela, qual que é a mais rápida e com o melhor valor de benefício, caso ela não tenha contribuição suficiente até agora, ela vai aposentar numa outra regra, qual que é melhor, qual que é mais perto, qual que vai ter mais valor para ela. Então essas informações e perguntas são importantes de serem respondidas, tá? Então se for só isso aqui do jeito que você falou, 52 anos e 30, esquece, ela não vai conseguir se aposentar, tá? Mas busque um profissional aí, faça um legal planejamento para identificar se vale a pena esperar mais um pouco, se não tem que aumentar esse tempo de contribuição, porque está faltando algumas contribuições e tudo mais. Perfeito? Próxima pergunta que eu tenho aqui, vamos ver de quem é. É do Lucas Teixeira. Ele pergunta o seguinte: quem nasce com glaucoma e tem cegueira definitiva de um olho, consegue aposentar? Minha irmã tem glaucoma de nascença. Lucas, a aposentadoria aqui que você está tratando é uma que a gente já tratou bastante tempo aqui, que é a aposentadoria da pessoa com visão monocular, conhecida como aposentadoria da pessoa com deficiência. Esse que é o termo correto. Ela é trazida pela Lei Complementar 142 de 2013, tá? E essa modalidade de aposentadoria, ela exige, além de uma deficiência, no caso aqui a sua irmã tem, um tempo de contribuição mínimo, que pode ser, no caso da mulher, de 20 anos, se a deficiência for considerada grave, 24 anos se for considerada moderada ou 28 anos se for considerada leve. Então ela tem que ter sim uma deficiência e tem que ter sim um tempo de contribuição mínimo para conseguir aposentar. Então requisitos cumulativos, tá? As duas situações. Se ela não tiver essas duas situações, ela não consegue. Então ela tem a deficiência, mas não tem um tempo mínimo de contribuição. Ela não vai conseguir. Uma outra hipótese, se isso gerar uma incapacidade permanente para ela, é a aposentadoria por invalidez. Mas aí ela tem que estar contribuindo com a Previdência, né, ser segurada da Previdência e comprovar que esse problema que ela tem de nascença, esse glaucoma, está incapacitando ela de forma permanente para o trabalho, perfeito? Aí ela pode conseguir essa modalidade de aposentadoria. Então, depende, cada modalidade de aposentadoria tem um tipo de requisitos. Verifique se ela se encaixa aí na deficiência, a gente tem uma playlist completa sobre isso. Verifique se ela se encaixa aí na aposentadoria por invalidez, tá bom? Outra pergunta que eu tenho aqui é do Alisson Costa Barros. Ela pergunta o seguinte: você sendo funcionário, mas tem empresa em seu nome, consegue aposentar normalmente por invalidez? O Alisson, quando você vai aposentar por invalidez, você tem que comprovar que está incapacitado de forma total e permanente para exercer toda e qualquer atividade. Se você está trabalhando na sua empresa e você está incapacitado para aquela atividade e você consegue exercer uma outra, você não se encaixa no requisito de aposentadoria por invalidez, porque você consegue exercer um trabalho, consegue trabalhar como empresário. Então, para você conseguir aposentar por invalidez, você não pode conseguir nem trabalhar na empresa que você está como empregado, nem na empresa que você é dono, tá? Porque se você consegue trabalhar algumas das duas empresas, e qualquer uma delas, nas duas ou em uma delas, você não se encaixa no requisito da aposentadoria por invalidez, tá bom? Pessoal, aposentadoria por invalidez é para quem não consegue exercer nenhum tipo de atividade, perfeito? Outra pergunta que a gente tem aqui, quarta pergunta, vamos lá, é do DE1BJ, ele pergunta o seguinte: quantos anos de auxílio-doença preciso para converter na aposentadoria? Bom, pessoal, não existe, né, um tempo mínimo de recebimento de auxílio-doença para converter esse benefício em aposentadoria por invalidez, né, aposentadoria por incapacidade permanente. Então pode ser que você receba um auxílio-doença e no próximo, né, numa prorrogação, já verifique que você realmente está incapacitado de forma total e permanente. Pode ser que quando você solicite o auxílio-doença, ele já identifique que tua incapacidade não é nem temporária, a tua incapacidade já é permanente, já te aposenta por invalidez direto. E pode ser também que você receba aí 10
auxílios-doença e ainda assim eles entendam que a sua incapacidade é temporária e não é permanente. Então, depende. A avaliação médica que vai determinar se a sua incapacidade tornou-se permanente ou não. Não tem um número exato de vezes que você consegue receber o auxílio-doença para já ser convertido em aposentadoria por invalidez, tá bom? Pessoal, ficou com mais dúvidas? Deixa aqui nos comentários pra gente, que vai ser um prazer te ajudar. Na próxima semana a gente tá por aqui. Até lá, tchau!